Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 27. Deus estabelece um padrão para o seu povo. Só atendendo a essas normas, ele poderá ser sal para o mundo. A lei, nós temos dito reiteradas vezes, não estava no coração de Deus quando ele criou o homem. Deus não é amigo de leis. Ele prefere ser a própria lei viva. Ele estabeleceu este relacionamento com Adão e Eva. Deus não deu leis, apenas uma ordem geral quanto a comer de determinadas árvores e não comer de uma árvore. Aquilo não era uma lei. A lei é um padrão inteiro de homem ideal, de homem que Deus quer. E ali Deus não estabeleceu este padrão. Deus próprio deu a sua comunhão, a sua pessoa, qualquer que fosse a necessidade de Adão e de Eva, Deus estava ali pessoalmente para explicar, para tirar a dúvida, para mostrar o que deveria ser feito. E assim, Deus queria que fosse com toda a humanidade. Mas o homem pecou e se afastou de Deus, preferiu ser dirigido por leis, preferiu ter o conhecimento do bem e do mal para tentar fugir do mal e praticar o bem. Só que, quando ele desobedeceu a Deus, decaiu a sua natureza e tornou-se impraticável o homem obedecer à lei, obedecer ao padrão do bem, já que ele nem sabe qual é o padrão. Mais tarde, o povo de Israel pediu a Deus uma lei que estabelecesse detalhadamente o que era o bem, o que Deus queria. Deus disse, está bem, vocês pedem, eu dou. Em Êxodo 19, vocês pedem, eu dou. Aqui está a lei. Se vocês querem cumprir certinho o que é o bem e detestar o mal, muito bem, aqui está. Só que Deus já sabia pela sua experiência prévia com o homem, e foram várias etapas, não foi um nem dois casos, não, foram milhares e milhões de casos, antes do dilúvio, depois do dilúvio. Deus, vendo que a natureza humana havia se corrompido, toda a raça humana estava corrompida. Então, como poderia uma raça humana corrompida e pervertida cumprir, obedecer uma lei pura do bem para fazer o bem? Seria impossível, como o é ainda hoje. Hoje é impraticável ao homem obedecer ao padrão de Deus, mas o homem insiste em querer saber normas e leis e doutrinas e isto e aquilo, quando não é isto que Deus quer. A lei que Deus quer é aquela que ele vai gravar no coração de seu povo Israel, no milênio. Deus vai gravar, está lá em Ezequiel, no capítulo 36. Deus vai gravar no coração do povo a lei, e então o povo conseguirá obedecer à lei. Hoje, o que Deus quer é a mesma coisa. Ele quer gravar dentro de nós a lei na pessoa do Espírito Santo que está conosco. Então, hoje, Deus quer que a lei seja vivida de uma forma totalmente diferente de Israel no passado. Deus não quer estabelecimento de normas e preceitos e doutrinas e regras e podes e não podes. Não é isso que ele quer. Ele quer que o seu Espírito Santo dentro em nós viva, nos movimente, nos oriente, nos dirija, nos lembre, nos estimule e nos fortaleça para fazer as coisas que são necessárias, inclusive até o interceder, porque nem mesmo o que pedir nós sabemos, quanto mais o que fazer. Então o Espírito em nós nos ensina todas essas coisas, é o que Deus quer a respeito de leis e normas para nós, para o seu povo. No entanto, Israel insistiu em que queria normas e leis, e Deus deu uma lei. A lei é perfeita. Aliás, é, humanamente falando, o que de mais perfeito se pode ter, em termos de palavras, em termos de normas e preceitos, e também esta lei, que é conhecida, ou pode ser conhecida de todos os homens, será a lei que há de julgar todos os homens. Então, a lei não passou. Todos serão julgados de acordo com a lei. A era em que Deus se revelava ao povo através da lei é que passou. Hoje nós vivemos na era da graça. A era também dos profetas passou.
Tanto é que Deus diz na sua palavra, a era da lei e dos profetas passou. Hoje nós vivemos na era do Espírito Santo, na era da graça. E agora sim, as coisas que precisamos saber são nos ditas diretamente pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ora, se temos o próprio Deus dentro de nós, então não precisamos de um aio. A lei foi um aio, um ajudante, um auxiliar para nos ajudar a compreender aquilo que Deus quer de nós. Mas, já que nós temos hoje o próprio Espírito dentro de nós, ele nos mostrará o que devemos fazer. Agora, não pensem todos que é mais fácil, quando o Espírito está em nós, cumprir a lei. Não, é mais difícil, muito mais difícil, porque a lei estabelecia, não matarás. Hoje, não só nós não devemos matar, mas como somos responsáveis pelo irmão, por dar a vida pelo irmão. É ordem de Deus. Se chegar a este ponto em que houver necessidade, nós temos que dar a nós próprios, dar tudo quanto nós temos. A lei exigia dar só o dízimo. Hoje Deus nos manda dar tudo, colocar tudo o que Ele nos deu à disposição da igreja, à disposição dos irmãos. Então é muito mais difícil hoje cumprir as normas. Seja lá como for, Deus não tem um povo solto, livre à sua própria vontade. Deus tem um povo obediente, submisso. E as normas que Deus estabelece para o seu povo devem ser obedecidas. Estas normas são um padrão para o seu povo viver, baseado no que o mundo verá que nós realmente somos povo de Deus. Está lá em João 13, 34 e 35. É pelo amor demonstrado uns aos outros que o mundo vai ver que somos realmente, verdadeiramente povo de Deus. Em João 3,16, nós encontramos Deus dando o exemplo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou e fez alguma coisa como prova desse amor. Ele quer o mesmo de nós. 1 João 3,16. Se Deus deu a vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É a ordem, é a norma que Deus estabeleceu. É uma norma puxada, é uma norma difícil, e só vivendo esta norma é que o mundo vai ver que somos diferentes. Se apenas vivermos doutrinas, regras e preceitos religiosos, seremos exatamente como os demais do mundo. Mas quando vivermos o amor, as normas espirituais de dar a nossa vida e de fazer alguma coisa pelo amor, então o mundo verá que somos realmente de Deus. Isto convencerá o mundo. O mundo convencido ficará e voltar-se-á para Deus. E assim muitas vidas serão tocadas. Nós encontramos no livro de Mateus, no Novo Testamento, uma descrição maravilhosa. Nós ficamos extasiados ante a beleza daquela lei. Para mim, o Sermão do Monte, que está nos capítulos 5 a 7 de Mateus, são muito mais do que a lei do Antigo Testamento, que foi dada a Moisés. Não só é abrangente, mas é muito mais do que a lei. Exige tudo que a lei exige e muito mais. É um padrão elevado, mas não é poesia. Muita gente tem o Sermão do Monte como poesia. Mateus 5, 6 e 7, os 3 capítulos de Mateus. Muita gente tem este texto como poesia, como algo muito bonito, uma peça de literatura. Não é isso que Jesus tinha em mente quando falou aquelas coisas. Ele estava realmente estabelecendo um padrão, uma lei a ser seguida. Esta lei não anula, não revoga a lei dada a Moisés, mas ela engloba e vai muito mais além. Então, quem pratica o que está no Sermão do Monte, praticou toda a lei e muito mais. Isso está dito na Bíblia claramente por Jesus, os apóstolos, Paulo. O Novo Testamento é farto em afirmar isto, que se você praticar o que está no Sermão do Monte exigido por Jesus, você já cumpriu a lei e muito mais. Só que o que se exige ali é um padrão elevadíssimo, e é exatamente o que Deus quer para a sua igreja hoje, para o seu povo. Deus quer muita coisa para o seu povo, um padrão que o seu povo viva, que convença o mundo de que realmente somos de Deus. Em Mateus 5, versículo 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Realmente não pode. Uma cidade edificada sobre um monte não se pode esconder. Ela ilumina e é vista de
todos os lugares. À noite a sua luz vai longe e durante o dia as pessoas podem olhar, ver, observar aquela cidade. Desta forma, portanto, Deus quer que o seu povo seja para o mundo um exemplo. Em primeiro lugar, portanto, o povo deve viver o Evangelho, praticar o que está ali no padrão de Deus no Sermão do Monte, para depois pregar com palavras. Primeiro viver e depois pregar com palavras. Não adianta mandar primeiro as palavras. Deus quer que o seu povo seja um exemplo vivente do Evangelho, a menos que se trate de casos excepcionais de nações que nunca ouviram o Evangelho, nunca tiveram contato com um exemplo, uma comunidade padrão. Neste caso, Deus enviará missionários com poderes excepcionais, com poderes extraordinários necessários a convencer aquela gente. É o caso de tribos de índios, tribos pequenas e tribos raciais muito escondidas, que estão em lugares longe. Aí Deus levanta pessoas, organizações, ministérios, para que enviem gente àquelas nações, aqueles grupos raciais, para levar o Evangelho até eles. No nosso caso, para evangelizar os que estão ao nosso redor, não é propriamente necessário missionários. Hoje, nas cidades onde há povo de Deus, não há necessidade de missionários. Os missionários são o próprio povo de Deus. E se o povo não tiver testemunho para dar, então o sal está insípido e não tem jeito. Deus vai levantar outra libertação de outro lado para testemunhar do seu nome. Mas não é necessário Deus enviar missionários para onde já existe povo dele. Nós devemos entender isto. Onde há igreja, onde o povo de Deus já está estabelecido, não há mais necessidade de missionários. Missionários têm que ir para longe, para campos distantes, para quem nunca ouviu o Evangelho. E assim, o Evangelho deve ser anunciado ordeiramente. O padrão de Deus é muito elevado para nós. Veja lá em Mateus 5, versículo 20, o padrão que ele quer que nós vivamos para sermos um exemplo, uma comunidade edificada sobre um monte, para exemplo do mundo. Lá em Mateus 5:20 ele diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder a dos religiosos. Ora, os religiosos estão em nosso meio. E se nós formos fielmente observar, nós vamos descobrir muita gente boa, gente que pratica o bem aí na terra. Nós vamos descobrir nas várias religiões gente que tem uma vida moral correta, perfeita, gente que pratica muito da verdade, muito mais do que muitos crentes. Então, nós devemos entender que a nossa justiça não pode se basear nisso, nós temos que ir muito mais além. Se a nossa justiça não for além de todos esses religiosos, nada feito. Deus não poderá nos usar. Deus quer de nós um padrão elevadíssimo. Mas isso já estava lá no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 22, por exemplo, de 1 a 4. Deus estabelece uma ordem para o seu povo. Aquele que achasse um jumento, por exemplo, perdido, deveria se interessar e levar, entregar, devolver aquele jumento, procurar saber de quem era. Aquele que achasse alguma coisa do seu próximo perdido deveria levar até ele. Nós encontramos ainda no mesmo capítulo 22, versículos 23 a 26, um cuidado muito especial no trato da fidelidade conjugal, com a finalidade de eliminar o meio de Israel. É um assunto ao qual nós ainda vamos voltar na aula seguinte. É diferente de salvação, não se trata de salvação ou não. A pessoa que pecou, por pior que seja o pecado, pode se arrepender, obter o perdão e assim obter a salvação eterna. Mas há certos pecados que devem ser punidos aqui na terra com a eliminação. Para quê? Para que o mal seja eliminado do nosso meio e não sirva de exemplo para outros fazerem o mesmo. A questão é séria. A disciplina na igreja, no meio do povo de Deus, é uma questão muito séria. Vamos tomar cuidado com este assunto. Que Deus abençoe a você. Amém.